imprensa de Macau nasceu em 1822, bem viva, sempre polémica, muitas e muitas vezes truculenta. Quando era preciso, não arredava o insulto, enfim, tinha todos os ingredientes para interessar a leitores e despertar paixões. Às vezes as coisas descambavam e a polémica entre redações redundava em vias de facto entre jornalistas rivais ou então entre leitores despeitados e jornalistas, enfim. Na história da imprensa em Macau só não foi assim durante o curto período do mandato do governador Ferreira do Amaral, que ao sentir a barragem de fogo que os jornais lançavam sobre ele, resolveu pura e simplesmente suprimir a imprensa. Durante cerca de 3 anos acabaram-se as polémicas, porque se acabaram os jornais, mas mesmo assim ficou a imprensa portuguesa de Hong Kong, que só deixou de lhe fazer moça depois de morto, isto é, depois de ter sido assassinado em agosto de 1849. Quando Ferreira do Amaral aqui chega, já a imprensa local era um sólido bastião que fazia e desfazia governadores. Isto porque os artigos de jornal de Macau eram enviados para Goa e para Lisboa, sendo impressos e repetidos pelos correligionários políticos da capital da Índia e da capital do Império. A vivacidade jornalística de Macau conheceu altos e baixos, desde que a abelha da China, primeiro periódico local, começou a distribuir ferroadas na segunda década do século XIX. Acabou mal, queimada pelos absolutistas, à porta do leal Senado em auto de fé, mas a truculência não esmoreceu. E mal a Constituição voltou a ser lei fundamental no território, depois da Guerra Civil, as coisas cresceram de tom. A ameaça da presença inglesa, o ópio e a guerra voltaram a mergulhar Macau num conflito de palavras acesas que faziam lavrar o incêndio das paixões. E a polémica ia da grande à pequena política e da filosofia à mais baixa intriga. Leio-vos apenas um pequeno esparço da disputa do português na China com o juiz de direito José Maria Rodrigues de Bastos. O juiz prega nas suas observações, pouco conceituosas, falsidades tamanhas. Quem lhe encomendou o sermão, que lhe o pague. À vista, um conselho, descarte João Lira, uma espécie de concepção antropomórfica da polícia humana. E uma tentativa de consenso que não ilude o que verdadeiramente é o mundo da vida macaense. Nada, aparentemente, mudou em Macau desde que surgiu o primeiro periódico na década de 20. Os mesmos conflitos, a típica intriga, a tortuosidade e o jogo de sombras que pretende servir de biombo aos interesses em conflito, sobretudo na área do ópio-tráfico. Com ou sem atividade clandestina de agentes macaenses ao serviço de ingleses para contrabandear o motor da história em Macau. Seja como for, o juiz Bastos e o militar João Lira continuam a ocupar uma parte considerável do corpo do periódico, em que se realça, para além das acusações, o lavar de mãos para fazer aparecer contas antigas não saldadas. E pegado, o redator, apesar das cartas que publica, parece querer dizer que até ao lavar dos cestos é vindima, ou seja, este processo só findará com a saída do juiz de direito de Macau. O que nos causa maior admiração, diz, é o senhor juiz serviço de uma máscara de falsidades para encobrir os seus defeitos, pois não era melhor que se confessasse pouco perito no seu emprego de juiz de direito e por isso humilhado a uma rábula ou meitor nada conceituado com o qual tem sido odiado de ricos e pobres pelos abusos às leis e à dignidade. Era assim, Macau, quando os tabloides reinavam em português no sul da China, muito antes de existirem tabloides. Histórias como estas, e melhores, ainda preenchem as 470 páginas deste livro. A Imprensa de Língua Portuguesa no Oriente, de José Augusto dos Santos Alves, da coleção Estudos da Biblioteca Nacional de Portugal. O autor José Augusto dos Santos Alves é natural da cidade da Guarda, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de História da Cultura daquela universidade desde 1982. É professor associado no curso de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa, onde rege as disciplinas de História dos Mídia e História da Cultura Portuguesa.
foi o principal responsável pela organização do Congresso Internacional de Comunicação de Gutenberg ao terceiro milénio, realizado na Fundação Carlos de Gulbenkian em 2000. De referenciar na sua bibliografia, entre outros estudos, a opinião pública em Macau, a imprensa macaense na terceira e quarta décadas do século XIX e a opinião pública em Portugal, que é de 2004. Sim. Volto para a semana com mais livros e mais autores.